Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos ao vídeo de hoje. Há um tempo atrás eu enviei essa notícia para um amigo meu que me apresentou o mercado financeiro, as criptomoedas e, sobretudo, a análise gráfica, a análise técnica, né, que me apresentou esse mundo apaixonante aí da análise técnica, sobre Nassim Taleb, né, onde Taleb compara a análise técnica do Bitcoin com astrologia. Taleb disse que, para quem é novo no jogo, há zero evidências de que resistência, linha de tendência, Fibonacci, estrela cadente e conceitos semelhantes predizem qualquer coisa nos mercados. É simplesmente como a astrologia ou a teoria moderna do portfólio, um esquema de redução da ansiedade. Então ele quer dizer praticamente que a análise técnica é astrologia pura, não tem nexo, não tem fundamento algum, é pura e simplesmente mais uma ferramenta utilizada para reduzir a ansiedade daqueles investidores que adentram os ativos no mercado financeiro. Mas será que realmente análise gráfica é astrologia? Análise gráfica não tem fundamento algum? Vamos dar uma observada no gráfico do Bitcoin que a gente plotou, né, fez alguns desenhos, algumas métricas importantes, né, algumas zonas de suporte e possíveis resistências também nos últimos tempos. Vamos ver se Nassim Taleb realmente tem razão. Então a gente tem aqui o nosso gráfico do Bitcoin e as regiões que nós traçamos aqui. Então a gente observa essas linhas que eu coloquei em vermelho, né? Elas estavam em branco anteriormente, são as linhas de tendência de baixa do Bitcoin, ou seja, todas as linhas foram traçadas após o Bitcoin romper para baixo, perder, né, valor em algum momento. E traçando, né, os topos e unindo, né, pontos. Né, igual aqui teve esse topo aqui, a gente uniu a esses outros pontos aqui. E linha de tendência é o seguinte: quanto maior o número de toques em uma linha de tendência, mais confiável fica essa linha de tendência. Então, a gente tem outras aqui traçadas, além dessa, temos essa com esse toque aqui, mais esse toque aqui e diversas outras. E foi um dos motivos, né, que eu expliquei para vocês porque que eu não apago essas linhas do gráfico. Porque essas linhas de tendência de baixa, no futuro elas vão servir como um suporte inclinado, suporte e resistência inclinados. E é justamente o que a gente vê que está acontecendo com o Bitcoin neste momento. Nós traçamos primeiramente, né, quando o Bitcoin alcançou esses patamares aqui e ele fez essa grande baixa nesse dia, nós traçamos primeiramente essa zona aqui como sendo a primeira zona de suporte do Bitcoin e funcionou, né, tocou aqui na região superior, né, alguns toques, né, funcionando como um suporte realmente, ele perdeu esse suporte, caiu para dentro, mas o mercado tentou sair, voltou, tentou sair de novo, e ela caiu com força e tocou aqui na região inferior, no suporte inferior. Após isso, né, esse suporte não aguentou e perdeu esse suporte. Em seguida, traçamos uma nova região de suporte e quando nós traçamos essa região, né, nós ainda avisamos que talvez essa região aqui, quando o Bitcoin começa a cair com força e velocidade, né, temos alguns suportes que o Bitcoin passa, né, rasgando esses suportes aí, sem olhar para trás. E foi o que aconteceu. E assim que ele varou esse suporte aqui, nós já traçamos esse outro suporte aqui, que é uma zona que a gente saberia que funcionaria como suporte. Né? E aí o Bitcoin veio
E aí, dentro desse suporte, nós temos duas linhas de tendência de baixa aqui, que funcionaram como suporte inclinado aqui, nessa região. Aí o Bitcoin voltou a tentar subir, aí ele teve a região superior da zona e a linha de tendência funcionando, né, essa zona inferior aqui, dessa zona de suporte, que aí ela passou a atuar como resistência. Então teve três resistências aqui empurrando de volta o preço do Bitcoin para baixo aqui. E aí ele veio testar a zona inferior. Num primeiro momento ele caiu um pouco, o mercado jogou para dentro novamente, ele fechou dentro aqui da zona de suporte. No outro dia caiu com uma força expressiva, mas o mercado devolveu e novamente retornou o Bitcoin para esses patamares dentro da região aqui de suporte. E agora ele vai ficar oscilando aqui dentro aqui alguns dias, e a gente vê novamente as linhas de tendência de baixo funcionando como suportes e resistências inclinadas. E o Bitcoin se encontra nesse momento entre essas duas linhas, né, de tendência de baixa e funcionando como suporte e resistência inclinadas. É o que a gente tem no momento aqui. E já devido a essa queda violenta que teve, essa rejeição do mercado, nos antecipamos aqui traçando o que a gente acredita que seja o fundo final do Bitcoin, né, antes de começar a reverter. E esse fundo, a gente tem essa região aqui entre 22 mil e 19 mil dólares, e no meio dessa zona temos uma linha de tendência de baixa aí que também poderá funcionar como suporte inclinado aí, tentando segurar o Bitcoin para ele lateralizar um período aqui e em seguida reverter para a sua alta aí. Então, será, senhor Nassib Taleb, que linhas de tendência, suportes, resistências não funcionam? Então eu gosto muito de trabalhar utilizando as médias. E aqui que a gente vê, aqui olhando o gráfico, nós temos justamente as médias aqui, duas médias apontando essa região aqui como agora uma zona de resistência importante no momento, né, da subida do Bitcoin. Ele vai encontrar resistência aqui, vai encontrar resistência aqui, que isso vai ser confluente justamente com essa zona que nós traçamos aqui, primeiramente como uma zona de suporte. Agora ela vai funcionar na tentada de retomada do Bitcoin como uma zona de resistência. Então a gente vê as médias aqui, né, corroborando com essa análise. Em seguida, nós temos essa outra zona aqui que vai funcionar como resistência. Temos no meio do caminho aqui uma média. E onde que essa média está? Justamente nessa região superior aqui dessa zona, né, que vai ser de resistência. E aqui a gente acredita, para uma retomada de alta, essa zona seja uma das principais para o Bitcoin retomar a sua alta. Então o Bitcoin ele vai ter uma dificuldade aqui para subir de 38 mil até essa linha aqui, que vai ser uma resistência forte de 42 a 43 mil dólares aí. No meio desse caminho, olha a quantidade de médias que nós temos aqui para romper. Olha a dificuldade que o Bitcoin vai ter para subir e retomar essa alta. E aí a gente vai ter aqui ainda uma resistência inclinada. Então, a gente vê que análise técnica, análise gráfica funciona. Não é pura astrologia, não é horóscopo, não é nada disso, é pura e simplesmente análise da psicologia dos participantes do mercado. E é isso que ela nos facilita, né, essa leitura para nós. Ela não vai servir de astrologia, de horóscopo, de futurologia, vai falar para nós, o Bitcoin vai subir, não, o Bitcoin vai cair, não. Ela é uma ferramenta que nós utilizamos para traçar as nossas estratégias
né, de acordo com o movimento que o Bitcoin tomar. Se o Bitcoin vai vir para baixo, a gente tem essa área aqui de um possível suporte. E aqueles que gostam de comprar suportes podem fazer seus aportes aqui dentre essas regiões. Da mesma forma que a gente tem, né, se ele vir para cima, a gente tem essas zonas aqui de resistências. E aqueles que gostam de vender nas resistências podem operar, né, vendidos ou concretizar seus lucros de quem comprou mais abaixo nessas zonas de resistência. Então a análise gráfica é uma ferramenta que nós temos, importantíssima. Diante da leitura que a gente vem realizando há alguns dias já, de que estamos possivelmente próximos a um fundo do Bitcoin, a gente traz mais um indicador, mais um modelo que nos mostra que estamos, se já não estamos neste momento, estamos próximos a ele. É justamente esse indicador aqui, o Confluence Floor Model. Aqui dentro da Glassnode, a gente vê aqui esse Confluence Floor Model nos mostrando o fundo nos momentos, né, pós-bear market, no fundo do mercado, onde acontece a reversão. Então, em 2015, ele tocou aqui nessa região do Confluence Floor Model. Em 2019, a mesma coisa. A queda do Covid, em março de 2020, tocou justamente aonde? Em cima do Floor Model, né, do Confluence Floor Model, e agora, neste momento, estamos bem próximos a tocar nesse Floor Model aqui. Por esse Floor Model aqui, o preço, né, tá nessa região aí, agora no momento ele está em $30.033, né, nesse dia que ele estava em 28.900, o Floor Model mostra aqui 27.688. Então a gente tem aquela zona traçada entre 22 e 19 mil, mas pode ser que nem chegue lá. Justamente tem aquelas pessoas que armam as ordens lá embaixo, esperando uma queda, mas essa queda nunca vem. E aí o Bitcoin reverte, o ativo reverte e segue adiante. Mas, então, né, já de toda forma, já é um indicativo para nós aqui, igual a gente já vem falando, 27 mil abaixo aí, já é pontos excelentes para a gente realizar compras parceladas aí, compras fazendo Dollar Cost Average, né, DCA, preço médio. A gente já vai fazendo pequenos aportes aí, vamos mantendo as nossas posições aos poucos. E mais um indicador aqui que a gente pode avaliar utilizando, né, justamente as médias. A gente gosta tanto aí de ver o seguinte, no gráfico semanal, o que nós temos no gráfico semanal? Deixa eu tirar esses desenhos aqui. O gráfico semanal nos mostra o seguinte. Vamos retornar aqui para trás aqui, ó, que essa média em azul é a média de 305 períodos, né? Então aqui, com o gráfico semanal, é de 305 semanas. Então o Bitcoin fez esse topo em 2017, aonde que foi o fundo do mercado? Na média de 305, né, semanal. Covid em 2020, onde foi o ponto de reversão? Passou um pouquinho para baixo, mas voltou. E aí no candle seguinte que fechou, né, tocou e voltou a subir. Média de 305 semanal. E aonde nós estamos aproximando da média de 305 semanal. A média de 305 semanal está por volta de $21.400 aproximadamente. Então, é justamente casando com aquela análise do possível ponto de reversão do mercado. Aqui a caixinha verde que nós traçamos aqui, aonde que ela está. A média de 305 semanal vai aonde?
quase que na borda superior aqui da caixinha. Então, estamos próximos de uma reversão, né? Vamos ter mais, provavelmente, né? Não vou afirmar categoricamente que a gente não sabe, mas provavelmente podemos ter mais um movimento de queda para alcançarmos essa região, para em seguida reverter. E para a gente avaliar aqui mais uma vez e mostrar para vocês que trata-se de um jogo de paciência, né, do dinheiro passar da mão dos impacientes para os pacientes, a gente traz este post aqui no Twitter, foi me enviado pelo meu grande amigo aí que me apresentou o mercado, me enviou hoje mostrando isso aqui, a variação do Bitcoin, né, em reais ao longo dos últimos 10 anos. Então a gente vê que de 2012 a 2013 tivemos aí uma subida aí de quase 6.800%. Em seguida, tivemos aí uma queda em 2014 de 51%, para nos 3 anos seguintes termos outra alta aí de aproximadamente 1.600%. Para em 2018 experimentarmos uma queda de 68%, para em seguida retomarmos aí quase 600% novamente. E agora, no momento, estamos aqui, né, em menos 43% em 2022. E aí fala o seguinte, que quem comprou o fundo durante o bear market de 2018, quem comprou esse fundo aqui, pegou nesse período de queda, já obteve um ganho até o dia de hoje de mais de 836%. Então é isso que a gente quer trabalhar com vocês, essa questão do longo prazo. A gente bate nessa tecla. Vamos ter mãos fortes, não nos apavoremos com os movimentos, os ruídos do mercado, porque se a gente compra agora, aproveitando essas quedas e mantemos esse ativo conosco por um tempo considerável, teremos lucros excelentes e poderemos mudar o nosso patamar de vida. Então é importante a gente desenvolver em nós cada vez mais essa visão de longo prazo. E justamente essas coisas vêm servir para nós de estímulo e corroborar essa nossa visão aí de ser um investidor de longo prazo. Passando para o estudo filosófico do dia, temos a seguinte mensagem: se não desejas ser cabeça quente, não alimentes teu hábito. Tenta, como primeiro passo, permanecer calmo e contar os dias em que não ficaste irritado. Eu costumava ficar irritado todos os dias. Depois, dia sim, dia não. Então, a cada 3 ou 4 dias. Se conseguires chegar a 30 dias, agradece a Deus. Porque o hábito é primeiro enfraquecido e depois obliterado. Quando puderes dizer, não perdi a cabeça hoje, ou no dia anterior, ou por 3 vezes, ou 4 meses, mas mantive-me calmo, sob provocação, saberás que estás melhor de saúde. Epiteto em seus discursos. Então a mensagem de Epiteto, né, ela vem a calhar justamente nessa questão que a gente tem aí, às vezes, de apavorar com os ruídos de mercado, as quedas de mercado. Então, se a gente, né, tem um mau hábito de ficar olhando os gráficos todos os dias ali e não temos a nossa mente bem treinada, não temos as nossas emoções dominadas, a gente deve começar a trabalhar em nós, se desligar desse gráfico. A gente fica olhando o gráfico aí a cada hora, a cada momento, então a gente, né, coloca um prazo maior a cada dia. Se você olha a cada dia, passa a olhar de 3 em 3 dias. Se você olha de cada 3 dias, passa a olhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, até que você possa se desligar completamente desse gráfico, deixar de ser refém do gráfico. E isso para aquelas pessoas que não têm a tranquilidade
A mente preparada, a mente bem treinada, se deixam levar pelas emoções e os ruídos do mercado. Agora, se você tem todo esse treinamento já, se você tem tudo isso sob seu controle, então isso não vai lhe afetar, não vai lhe causar mal algum. Então, esse conselho é para aqueles que se deixam levar pelo que os ruídos gráficos de curto prazo mostram. E isso também vai muito de acordo com a filosofia que os alcoólicos anônimos eles pregam e prezam, né, diante do plano de recuperação daqueles alcoólatras que procuram os alcoólicos anônimos, né? O lema deles é um dia de cada vez. Então, para a gente poder nos curar da doença do vírus do curto prazo, do pânico de curto prazo, né, que nós possamos vencer em nós um dia de cada vez esse pânico do curto prazo. Então, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que possam, né, ajudar a todos vocês. Conto com a audiência de vocês em um próximo vídeo no canal e nos encontramos até lá. Muito obrigado e até a próxima.